Então, vamos agora compor a primeira mesa. Eu só gostaria de falar do Ramon, que eu acho que está ali atrás, que é o rapaz que estava tocando trompete, muito gentilmente para a gente ali. É um artista e vai tocar aí para a gente na hora do almoço também. Inclusive, o restaurante do clube vai funcionar hoje. Então, teremos almoço aqui dentro do clube self-service. Tá? Na mesa, então, teremos agora 3 palestrantes. Tomamos o cuidado de colocar a bandeirinha de cada estado. O ministro Ives Gandra, ele é de São Paulo, mas reside em Brasília, trabalha em Brasília há muitos anos, por isso tem 2 bandeirinhas. E do lado ali tem um crucifixo que veio de Aparecida, está consagrado. Em todos os nossos eventos a gente faz questão de colocar na nossa mesa representando o cristianismo. Então, gostaria de chamar para compor a mesa o nosso querido ministro Ives Gandra Martins. Ato contínuo, doutor Antônio de Moura, que é procurador federal e diretor da Abrajuc. E de forma muito especial, todo mundo aqui sabe que eu sou estudante de Direito na Universidade Federal Fluminense. E um dos palestrantes que vai compor a mesa aqui junto com os caros colegas é o meu professor da UF, que é conservador, Marcos Wagner de Seixas. Então, eu passo a palavra ao presidente da mesa, doutor Antônio de Moura, e está iniciado o nosso segundo fórum da Abrajuc. Bom dia a todos. É motivo de grande honra imerecida, partilhar da mesa com o ministro Ives Gandra Martins Filho, um ministro que nos engrandece e é uma honra realmente imerecida para alguém que ainda não tem uma carreira tão longa no direito. Afinal, estamos começando a poder partilhar deste momento com um ministro de tão grande envergadura, um homem que honra a justiça, um homem que honra o direito e um homem que honra a Deus. Estendo também esse agradecimento ao professor Marcos Seixas, professor da Universidade Federal Fluminense. Obrigado pela honra e pela presença. Obrigado ao presidente João Daniel, que nos concede essa oportunidade, numa associação que se inicia tão generosamente grande. Sejam todos vocês muito bem-vindos, ministros, autoridades presentes. E inicio dizendo algo óbvio: Deus é perfeito e maravilhoso. Nós chegamos até esse evento e nós, nos últimos anos, temos vivido e partilhado momentos de tristeza e angústia. Eu sei que em cada brasileiro há um sentimento de desilusão. E torno a dizer, Deus é perfeito e maravilhoso. Hoje eu entrei aqui neste evento já honrado e certamente feliz, porque partilharia a mesa com tão nobres palestrantes, mas entrei aqui e ouvi um hino maravilhoso, Amazing Grace, Graça Maravilhosa, que nos fala do amor inefável de Deus, da graça que nos atinge de forma imerecida. E lembrei-me de outro hino muito bonito, o hino Sou Feliz, também escrito em um momento de profunda tristeza, e o autor conseguiu dizer: sou feliz com Jesus, se paz a mais doce eu pudesse gozar, se dor a mais forte eu pudesse sentir, ainda assim eu sou feliz com Jesus. E eu sei que em cada brasileiro, ministro, professor Marcos, há um sentimento de desilusão e há um sentimento de inquietude com essa situação, com muitos descalabros, com muitas injustiças. Mas foi por conta desse sentimento que eu não tenho estudado tão comumente mais o direito positivo
E passamos a estudar direito natural, passamos a fazer outras leituras. E uma das leituras mais gratificantes que eu fiz nos últimos tempos foi da obra Caminho, de São José Maria Escrivá. Eu li Caminho, recomendado por um amigo meu, padre Davi Melo, e lá São José Maria Escrivá nos fala do apostolado que deve tocar em cada pessoa. Cada pessoa com seu talento, cada pessoa com sua generosidade, cada pessoa com a sua capacidade. Sei que um tem talento para ser advogado, um tem talento para ser música. Que músicos maravilhosos. Vocês me botassem por 3 dias seguidos, sob pena de morrer, para eu tocar um negócio desse, eu não saberia tocar. E o pessoal toca com talento, com galhardia, com alegria. Este talento e essa dedicação para o que é específico, disso nos fala São José Maria Escrivá. Neste livro Caminho, ele fala do nosso apostolado diário. E para cada talento seu, Deus concede a graça de que você possa exercê-lo na sua missão. Advogado, ministro, general, gari, professor, enfermeiro, médico. Eu sei que há uma inquietude para que nós possamos e sejamos tentados a resolver os problemas de forma imediata. Mas se o que o direito e o cristianismo nos advertem é sobretudo isso. Não existem soluções mágicas para o mundo. Não existem soluções que nos vão tirar do sofrimento. Aliás, Eric Voegelin diz que o socialismo e o comunismo consistem precisamente numa fé metastática, que é antecipar o paraíso prometido por Deus. Afinal, a promessa é de salvação final, antecipar o paraíso prometido por Deus para aqui e agora. A fé metastática do socialismo e o cristianismo é precisamente a transposição de um paraíso prometido para o futuro, para agora. Então, nós sabemos que não é possível e não é imediata a solução de diversos problemas. E São José Maria Escrivá nos diz, no trecho 830 do seu livro Caminho, não sejas bobo. É verdade que fazes o papel, quando muito, de um pequeno parafuso nessa grande empresa de Cristo. Mas sabes o que significa o parafuso não apertar o suficiente ou saltar fora do seu lugar? Cederão as peças de maior tamanho ou cairão sem dentes as rodas. Ter-se-á dificultado o trabalho, talvez se inutilize toda a maquinaria. Que grande coisa é ser um pequeno parafuso. És entre os teus alma de apóstolo, a pedra caída no lago. Provoca com o teu exemplo e com a tua palavra um primeiro círculo, e este outro, e outro, cada vez mais largo. Compreendes agora a grandeza da tua missão? Nisso consiste, e São José Maria fala certamente do apostolado cristão, também o nosso papel de pequeno parafuso. O nosso papel de sermos parte de uma engrenagem que não necessariamente precisa de todos os nossos talentos agora, mas que consiste no nosso dever de fazermos bem cada missão diária que nos compete, cada missão diária que nos toca. Ao deputado, ser o melhor deputado, ao ministro, ser o melhor ministro, ao advogado, ser o melhor advogado, ao estudante, ser o melhor estudante. E nisso, nós somos, felizmente, agraciados com a existência do direito natural. Eu tenho dito que, certamente, é o único direito que nos garante efetiva e concretamente, já que o direito positivo tem se tornado tão manipulável, não que não tenha sido desde sempre. E o direito natural só é possível num ambiente em que o espírito é acreditado. Não é possível falar em direito natural num ambiente em que não há espiritualidade. O direito natural precisa, portanto, crescer num ambiente de espiritualidade. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, que recomendo vivamente a todos os amigos, diz o seguinte: se Deus não existe e a eternidade não existe, tudo precisa ser voltado para o Estado. Então nós vamos louvar o Estado e engrandecer o Estado, porque nesse cenário o Estado é a única coisa destinada à eternidade. Afinal, todos nós vamos passar. Mas se Deus existe e o homem é destinado à eternidade, se a alma irá para a eternidade,
necessária e inarredavelmente, o homem precisa ser o centro e o Estado precisa tão somente servi-lo. Se Deus existe, o Estado se subjuga ao homem. Se Deus não existe, infelizmente, tudo é permitido. Vamos, portanto, passar a palavra ao eminente ministro Ives Gandra Martins Filho, com a honra e a alegria de ouvi-lo, ministro. Obrigado. Bom dia a todos. Não imaginam a minha emoção nesta manhã ao ver entrar aqui uma banda de fuzileiros navais. Na verdade, o seu organizador foi da Marinha e está fazendo esse trabalho belíssimo. E eu me lembrei exatamente quando organizei a comenda do Mérito Judiciário do Trabalho, no meu primeiro ano de presidência do TST, e falei para a presidente, na verdade, a chefe do cerimonial, eu gostaria que na cerimônia houvessem gaitistas de foles dos fuzileiros navais, pela emoção que sempre me trouxe essa gaita de fole, esses pipes and drums, pois quando vi entrarem, eu disse assim, já valeu, não precisa mais ter a palestra, não precisa mais nada, porque disse muito. Esse Amazing Grace, com a explicação aqui do que foi essa música, nos fala de fé e nos fala de liberdade, de fé e liberdade. Queria cumprimentar o presidente João Daniel pela iniciativa desse segundo fórum. Queria cumprimentar os meus dois companheiros de mesa, Dr. Antônio Moura, Dr. Marcos Seixas. Queria cumprimentar o ministro Pazuello aqui presente, tantos amigos que vou vendo aqui na plateia. Queria dizer também que, além do crucifixo que foi colocado aqui na mesa pelo João Daniel, eu trago sempre, quando dou palestras, a minha imagem de Nossa Senhora que me acompanha, que é a mãe de todos nós. Pois bem, também quero dizer aqui que estou no sacrifício. Na quinta-feira me foi diagnosticado uma diverticulite, estou aqui tomando meus antibióticos, os meus remédios, e eu só pedi para o médico, me libere para essa palestra no Rio de Janeiro, mesmo com as dores que eu vou continuar sentindo, porque eu me comprometi com os juristas conservadores, queria trazer a minha mensagem também aqui. Finalmente, nestes agradecimentos iniciais, queria agradecer as palavras do Dr. Antônio Moura, porque quando falou de São José Maria Escrivá e falou dessa mensagem que cada um de nós é um apóstolo no seu ambiente de trabalho, eu me lembrei quando tinha 15 anos de idade, conheci a São José Maria Escrivá pessoalmente aqui no Brasil. Tive essa graça que mudou a minha vida. Fez com que ela tomasse um rumo de uma entrega maior a Deus, numa dedicação maior a Deus, no meu trabalho profissional. E São José Maria Escrivá desenvolvia exatamente a mensagem de como encontrar Deus no trabalho e na família.
Então, essa também é uma mensagem aqui que o Antônio Moura nos deixa na sua apresentação deste painel. Pois bem, eu queria, ao tratar do tema, indo exatamente para o tema que nos foi proposto sobre o direito natural, o jusnaturalismo e as nossas tradições do direito, começar com uma frase do Eclesiastes. No capítulo 3, o Eclesiastes nos diz: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. E indo para o versículo 3º, que tempos ele nos fala? Tempo de demolir e tempo de construir. Nós estamos atualmente vivendo um tempo de demolições dos nossos pilares da nossa civilização ocidental, dos nossos valores humanos, dos nossos valores cristãos, dos nossos valores morais, dos nossos valores democráticos dessa nossa sociedade brasileira. E também no mundo nós vemos essa demolição de valores. Eu não estou aqui exagerando quando nós vemos serem defendidos e prevalecerem como expressão do direito, como expressão da justiça, primeiro, o que foi falado aqui no juramento que muitos dos senhores e das senhoras fizeram. Nós vemos hoje defendida a cultura da morte, a cultura da relativização do direito à vida, de se permitir que os pais matem os filhos. Nós vemos a destruição da família, pela também aqui mencionada ideologia de gênero, quando se fala que sexo não é mais uma categoria biológica, seria uma categoria sociológica. Cada um escolheria a que quer. Eu conversava com a pessoa que me trazia aqui para o clube e dizia assim: qual o seu time? Né? Eu não vou revelar o time dele, mas deu o time. Mas o senhor não estaria disposto a mudar de time? E ele disse assim: não, mudar de time é impensável, é como mudar de sexo. Pois bem, nós estamos vendo esse tipo de propositura, algo antinatural, como se sexo fosse algo que eu escolhesse. Hoje tem um, amanhã tem o outro. Quando eu tive que preencher o segundo censo do Poder Judiciário, muitos daqui que são magistrados tiveram que responder, no momento lá de gênero, eram tantas as opções, e foi nesse momento que eu descobri que eu era cisgênero. Poxa, mas eu sempre me tive por homem. Não, cisgênero. Nós vemos, graças ao relativismo moral, em que a conduta humana já não é pautada por normas, mas por modas. Nós vemos o poder de quem impõe padrões para toda a sociedade, e padrões minoritários, de forma impositiva, de acordo com, muitas vezes, as suas perversões pessoais. E nós vemos, finalmente, o cerceio da liberdade religiosa, o cerceio da liberdade de expressão, como condições, mas assim, as condições mais básicas de qualquer regime democrático. Uma das condições básicas de qualquer regime democrático é a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e a possibilidade de fontes alternativas de informação.
Pois bem, nesses tempos difíceis, nesses tempos de demolição, são tempos de desafio para todos nós. Também podem ser tempos de construção. E cada um de nós aqui, como dizia o nosso amigo Antônio Moura, cada um é essa pedra caída no lago, vai desenvolvendo no seu ambiente um primeiro círculo, depois outro, e nós vamos levando o nosso ambiente, os nossos valores, as nossas convicções. Eu sou paulista, a bandeira está aqui a indicar. Esse ano, fui indicado para receber a cidadania honorária de Brasília. Mas o lema de São Paulo, non conduco, não sou conduzido, conduzo. Nós todos vamos conduzir os nossos destinos. Mas para isso nós temos que saber o que está efetivamente acontecendo, as raízes dos problemas que nós estamos enfrentando e quais são os caminhos que nós podemos trilhar. Quando eu digo que os pilares da nossa civilização ocidental, que foi também lembrada aqui no juramento, que nós vamos lutar por preservar esses valores, os 3 pilares da civilização ocidental atualmente estão sendo atacados, estão sendo contaminados, estão sendo destruídos. Quais são esses 3 pilares? A filosofia grega, a religião cristã e o direito romano. Esses 3 pilares forjaram a civilização ocidental. Por que a filosofia grega? Porque ela apontou para um modo de pensar, de conhecer o mundo, de explicar a realidade. Em vez dos mitos da antiguidade oriental, a antiguidade clássica dos gregos procurava explicações racionais. Só que qual é a característica principal da filosofia grega mais tradicional de Sócrates, Platão, Aristóteles? É o realismo filosófico. É eu admitir que existe um mundo fora de mim a ser conhecido. E eu humildemente me curvo a essa realidade. Dizia Aristóteles, a verdade é a adequação da minha cabeça à realidade. Hoje, o que nós vemos, a partir do nominalismo de Guilherme de Ockham, do racionalismo cartesiano, do idealismo kantiano, Kant dizia, até hoje nós admitimos que a nossa cabeça deve se pautar pela realidade. Será que nós não ganharíamos mais em matéria de metafísica se admitíssemos que a realidade é que tem que se adaptar à nossa cabeça? E isso explica hoje todas essas correntes posteriores do marxismo, do neoconstitucionalismo atual, em que o papel aceita tudo. Quando nós pensamos no voluntarismo jurídico, que é uma das formas melhores de explicar o que é o ativismo jurídico, é o que eu quero passa a ser lei. Então, nós estamos partindo de premissas que não são mais realistas, são imanentistas. Estão aqui na minha cabeça, e eu quero que a minha cabeça molde o mundo. Dizia Marx, até hoje a filosofia se preocupou em explicar a realidade. Trata-se agora de transformá-la. Eu posso transformar a partir do momento que eu conheço a realidade. Não no momento que eu vou parir a realidade a partir da minha cabeça, que era o que Descartes começou a fazer. Então, essa desconstrução já vem de longa data.
Nós estamos simplesmente vendo os frutos mais remotos dessa filosofia imanentista. Nossa religião cristã, como pilar da civilização ocidental, que ela aponta para o firmamento dos valores, princípios, ideais que norteiam a nossa sociedade, a dignidade da pessoa humana, a pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus, a igualdade natural entre homem e mulher, a sacralidade da vida humana, que não admite relativização. Esse direito não admite ser relativizado. Não sei se assistiram àquele filme Julgamento de Nuremberg, de 1961, quando os juízes alemães se louvam no positivismo jurídico para justificar que simplesmente cumpriram a lei do seu país. O juiz alemão, que pelo menos tinha uma consciência do seu erro, vira para o juiz americano e diz: nós nunca imaginávamos que chegaríamos àquilo que foi visto no tribunal, que eram os campos de concentração. Eu queria que entendesse isso. E o juiz americano responde: chegou a isso no dia que você condenou o primeiro inocente. Quando nós nos calamos diante de defesa do aborto, diante de defesa da ideologia de gênero, diante de todas esse início de destruição desses valores, nós vamos chegar a campos de extermínio, nós vamos chegar a genocídios, nós vamos chegar a ditaduras em que a liberdade de expressão não é admitida. Chegaremos ao admirável Mundo Novo, em 1984, chegaremos a Animal Farm. Por quê? Porque essa destruição é paulatina. Temos que defender esses direitos. E o direito romano, também como pilar da civilização ocidental, modo de organizar a sociedade, garantindo os direitos fundamentais e o devido processo legal. Acho que todos se lembram da passagem dos evangelhos, na verdade dos Atos dos Apóstolos, em que vão começar a torturar São Paulo. Ele diz: sou cidadão romano. Opa! Se é cidadão romano, os romanos não têm como tradição condenar ninguém sem antes garantir o direito de defesa. E o que nós estamos vendo hoje? Os direitos e garantias fundamentais, processuais, atropelados. As condenações, aquilo que nós temos como princípios de direito penal e processo penal mais comezinhos, sendo desconsiderados. Esses são os pilares que nós estamos vendo serem destruídos. Mas indo diretamente ao ponto do direito natural, nós temos basicamente dois pilares da ordem jurídica. Todo ordenamento jurídico, ele se baseia em dois pilares. Quais são eles? O direito natural e o contrato social. Ou seja, o que gera direitos para uma pessoa? Em primeiro lugar, o fato dela ser pessoa humana. O fato de eu ser humano faz com que eu tenha direitos íncitos a mim mesmo, que não cabe ao Estado constituir, cabe a ele declarar. Nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
de 1948 da ONU, que foi redigida por um justnaturalista, o René Cassin. Se eu perguntasse aqui, qual é a mais antiga declaração dos direitos do homem? Qual a mais antiga declaração dos direitos humanos? É o Decálogo. Imaginem, para ver como se trata dos direitos humanos fundamentais, se nós pegássemos, por exemplo, os 4 direitos básicos do relacionamento entre as pessoas: não matar, não adulterar, não cometer adultério, não mentir, não roubar, nós otimizaríamos ou precarizaríamos o convívio social. É óbvio que nós estaríamos precarizando as relações humanas. Se eu admitisse que é possível roubar, se eu admitisse que a mentira é algo louvável, a partir daí eu não tenho segurança nenhuma na sociedade. Portanto, os direitos humanos fundamentais, né, o direito à vida, liberdade, propriedade, são direitos inalienáveis, instos à pessoa humana, que cabe simplesmente ao Estado declarar e não dizer se tem ou se não tem. Eles correspondem a um núcleo muito pequeno, básico, vamos dizer, seria 5% de todo ordenamento jurídico de um país, de uma nação. E o resto são aqueles chamados direitos secundários, uns são direitos primários, outros direitos secundários, que vêm do quê? Daquilo que a sociedade estabelece como a forma sua de viver, de se organizar. Então, tudo que nós temos no campo do direito civil, no campo do direito do trabalho, no campo do direito tributário, no campo dos vários ramos, até chegar ao direito ambiental, são fruto de convenções. E as convenções, nós temos um princípio básico no direito. Pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos. Se eu participei das eleições do meu país, se eu legitimei esse processo democrático, eu devo respeitar as leis que forem editadas por esse parlamento. Portanto, volto a repetir, primeiro pilar, direito natural. Segundo pilar, o pacta sunt servanda, o princípio democrático. Quando eu defendi a minha tese de mestrado há 30 anos atrás na UNB, e tive por orientador o maior ministro que o Supremo Tribunal Federal desse país já teve, que é o ministro Moreira Alves. Pois bem, a minha preocupação, o título da tese era Legitimidade do Direito Positivo. A minha preocupação era que o legislativo respeitasse o direito natural, que as garantias da vida, liberdade, propriedade, fossem respeitadas pela legislação. 30 anos depois, na verdade, 20 anos depois, quando eu defendi a minha tese de doutorado na URGS, a primeira foi na UNB, a outra na URGS, e eu sou formado pela USP, então, uma versatilidade grande, a minha preocupação já era outra. Era que o poder judiciário respeitasse tanto a natureza quanto as leis, por causa do ativismo judiciário. O título da tese era O Controle Disciplinar da Magistratura e o Perfil Ético do Magistrado. Hoje, o que nós nos deparamos
com uma pandemia do ativismo judiciário. Não é, primeiro, não é só no Brasil, e segundo, não é só da cúpula do judiciário. Todo o judiciário está contaminado. Eu me sinto tentado, obviamente, com o ativismo judiciário. Fazer prevalecer o meu sentido de justiça quando eu acho que a lei não está aqui adequada. E nessas horas é importante que a gente se lembre, nós que somos juízes, que nós somos técnicos. Que quem foi eleito para manifestar a vontade do povo são os deputados e senadores. Para mim, o ato mais antidemocrático é o ativismo judiciário, quando se substitui a vontade de um representante eleito do povo por um técnico. Somos técnicos. Eu fiz concurso para Ministério Público e fui depois integrar o Tribunal Superior do Trabalho. Em suma, concluindo aqui, eu gostaria de lembrar, claro, o tempo é escasso, não dá para descermos a maiores especificações, mas quando criticam o direito natural por várias vertentes, é que escolheram a escola errada de direito natural para atacar. Porque, dentre as várias escolas do direito natural, algumas realmente são deficientes para defender esses direitos humanos fundamentais. Já vi quem disse, você é um justnaturalista, você quer defender que nós fiquemos aplicando princípios da sua religião como católico? Eu digo, absolutamente. Eu não defendo um direito natural de cunho teológico, como defendeu Santo Agostinho. Também não sou da escola clássica daqueles, os justnaturalistas iluministas, que achavam que todo ordenamento jurídico estava resumido no direito positivo. Quando saiu o Código de Napoleão, se dizia, essa é a consagração do direito natural, porque os melhores princípios foram aqui positivados. E imediatamente morreu o direito natural, porque o direito natural ele não chega a esse grau de especificação. O direito natural que eu sempre defendi é o direito natural aristotélico tomista, baseado na experiência. São Tomás de Aquino dizia, vou dizer em latim, para guardarmos, qui pertinent ad scientiam moralem maxime cognoscuntur per experientiam. É pela experiência que eu vou conhecer quais são esses princípios básicos do direito natural. Observando como funciona o homem. O ministro Moreira Alves, quando me orientava na tese de mestrado, ele dizia que o laboratório do cientista social, que somos nós, é a história. A gente não pode ficar fazendo experiências legislativas, principalmente nesse campo moral dos costumes, para ver o que vai dar. Nós podemos acabar com toda uma geração. O que nós precisamos é olhar para a história, olhar para o passado, o que deu certo, o que deu errado. E o que nós corremos o risco hoje, com essas experiências de ideologia de gênero, nós temos daqui a alguns anos as pessoas tão desorientadas que depois se vê que as frustrações são de ter sido imposto um modelo absolutamente contrário à natureza humana. Portanto, quando nós vamos procurar defender esses pilares, primeiro, da civilização ocidental,
que são a filosofia realista grega, a religião cristã e o direito romano, nós saibamos também conjugar esses dois pilares do direito natural, estudando com profundidade e, ao mesmo tempo, defender o princípio democrático, que seja respeitado, que a harmonia dos poderes ela esteja baseada num legislativo forte, que preserve e defenda as suas prerrogativas, as suas competências privativas de legislar. E, ao mesmo tempo, um executivo que não seja ideológico, que seja aquele que, ao conduzir os rumos da nação, seja parametrizado pela lei. Nós temos o governo das leis e não dos homens, e por um legislativo que realmente hoje venha a ser para nós aquele que resgate, através da representação de toda a nação, resgate o reequilíbrio entre os poderes. Porque um poder judiciário hipertrofiado não é bom para nenhuma nação. Então, ficam aqui as minhas observações, as minhas sugestões de estudo sobre o direito natural, mas com muita esperança, que essa caixa de Pandora que foi aberta neste nosso país tenha restado a esperança lá dentro, e que possa essa esperança fazer com que todos nós consigamos e continuemos defendendo esses valores conservadores, morais, humanos e cristãos. Muito obrigado. Queridos amigos, ministros, generais, estudantes de direito, o dia poderia terminar hoje. Eu senti-me, ministro, com algumas emoções neste dia de hoje. A palestra do senhor resume tudo e absolutamente tudo que nós precisamos saber. Eu sou grato a Vossa Excelência por a emoção que eu tive vendo a sua palestra hoje foi de uma criança quando vim do interior, sonhando, abre aspas, em ser alguém na vida para ajudar a minha família. E lembrei-me de algumas figuras. Vossa Excelência citou de forma técnica e profunda toda a história do direito natural. Ministro Pazuello, quem me ensinou sobre direito natural foi um cidadão chamado Manuel Diné, do Poço das Ovelhas. Manuel Diné morreu há poucos meses, aos 103 anos. E eu perguntei a Manuel Diné por que ele não gostava de sem terra. A terra de Manuel Diné, a propriedade de seu Manuel Diné, que faleceu em dezembro último, era do tamanho desse salão. Por que o senhor não gosta de sem terra? Porque toma o que é dos outros. Eis a explicação de um senhor de 103 anos de idade. Eu sou de um povoado chamado Povoado Poço das Ovelhas, no interior de Pernambuco. O Poço das Ovelhas hoje tem 150 habitantes. Na sua história, devem ter passado 1000 pessoas em 200 anos de povoação. O Poço das Ovelhas tem, na sua história inteira, 6 processos judiciais. São 6 processos judiciais em 200 anos de história. Nós conhecemos todos eles. São 2 homicídios, um divórcio, uma reintegração de posse. O outro é uma acusação de estupro. E não passa disso, porque as pessoas se resolvem da forma mais objetiva possível, que é com base na experiência dos seus antepassados. Quem dera, e esse é um desejo firme meu, que não nós nos norteemos apenas por leis escritas por homens. Aliás, Nassim Taleb diz no seu livro Antifrágil, nós estamos sendo governados por burocratas que não correm
os mesmos riscos que as pessoas comuns correm. A ideologia de gênero é um símbolo disso. Você coloca a Agenda 2030 da ONU, eu nunca votei em ninguém da ONU, não sei nem o que é, se aparecer de noite eu corro, eu não faço ideia do que seja esse negócio, mas é a ONU que governa os nossos sentimentos, é a ONU que quer governar as nossas famílias. Dane-se a ONU, não sei nem onde é que isso fica. Mas são essas decisões abstratas, diferente de pessoas concretas. Eu falava com a querida amiga e colega de Procuradoria Vanessa sobre como é ir ao Poder Legislativo. Ministro Pazuello, Vossa Excelência agora está deputado, mas acredito que como ministro, seja no Judiciário ou no Executivo, deve ser muito mais fácil você ser ministro executando no Judiciário, porque a sua decisão é imediatamente cumprida. Como deputado, tudo parece mais custoso, as reuniões, os entendimentos para que tudo caminhe. E são decisões abstratas e tomadas por entes abstratos que estão norteando a vida das pessoas. Contra essa tirania, permita-me dizer que a filosofia aristotélico-tomista, baseada na experiência e na realidade, afinal, a realidade é um dado que nos chega não para ser subjugada, mas que nos chega para nos guiar. É com base na realidade que eu vou atuar. A realidade existe fora de mim, nos advertia de forma muito profunda o professor Olavo de Carvalho. A realidade está lá. E Olavo diz algo fundamental: inteligente é a pessoa que consegue descrever a realidade. Isso aqui é um copo d'água. Não há madrugada de sono, a maconha tem que estar muito estragada para eu dizer que isso aqui é refrigerante. Não tem como. Não serve. É preciso convencer. O que é inteligência? É muito comum a gente dizer que é tão mais inteligente quanto mais tem currículo. Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Inteligência é a capacidade de descrever a realidade. Aos estudantes de direito que aqui estão, as pessoas mais experientes, pensem e meditem nessa palestra do professor e ministro Ives Gandra Filho, porque ela nos guia exatamente pelo caminho que nós devemos seguir. O Congresso Nacional, ministro, se dependesse de mim, essa palestra teria que passar para todos os deputados e senadores, para que eles despertem desse sono e percebam de forma definitiva para que despertem desse sono e percebam de forma definitiva que é muito bom ser conservador, porque conservadorismo é a filosofia do homem comum. Ninguém aqui encontrará o conservadorismo como ideologia. Conservadorismo é a filosofia de Dona Maria, de seu Mané Diné. Na minha vida, por exemplo, o ministro disse de forma excepcionalmente boa, professor Marcelo, que o decálogo é a primeira regra moral e a lei mais importante. Na minha vida, quando eu fui estudar em Recife, saindo da Pedra para o Recife, a minha avó deu-me uma Bíblia de presente e colocou as seguintes palavras: querido neto, que você seja um menino bom, obediente e crente. Dou minha palavra a vocês, nunca foi o Código Penal que me impediu de cometer crime. Nunca foi o Código Civil que me fez cumprir contratos. Nunca foi o direito administrativo que me fez tentar ser um bom servidor. Foram as palavras da minha avó no livro da vida, dizendo que você seja um menino bom, obediente e crente. E para passar a palavra ao professor Marcos Seixas, que está desafiado depois das palavras maravilhosas, profundas e inspiradoras do ministro, quero lembrar novamente São José Maria Escrivá. A desilusão, Marcelo, que me abateu nos últimos anos com o direito, foi-me curada com leituras fora do direito. E São José Maria foi maravilhoso disso. A angústia de vocês, pensem sobre isso, pode ser ouvida assim: não esqueças que na terra tudo que é grande começou por ser pequeno. O que nasce grande é monstruoso e morre. Tudo que é grande começou por ser pequeno. O que nasce grande é monstruoso e morre. E São José Maria nos deixa um desafio. Não queiram ser como o Cristo dos últimos anos, Cristo, Salvador do mundo, Senhor, Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou entre os mortos.
O desafio de vocês é que vivam os 30 primeiros anos da vida de Cristo em silêncio, fazendo o certo silenciosamente. E aí sim, nós faremos o que se convencionou chamar de mundo melhor. Nosso mundo ficará melhor agora com a palestra do professor Marcos Seixas. Bom dia ainda a todos, né? Na verdade, uma grande injustiça fizeram aqui comigo. Eu pedi para falar primeiro, antes do nosso ministro, mas provando que, inclusive, nós não combinamos nada, né? Eu já tinha escrito aqui o que eu iria dizer hoje, não vou me arriscar a improvisar, não. E, como disse o nosso presidente da Associação Brasileira de Juristas Conservadores, eu estou professor da Universidade Federal Fluminense, lá no Polo de Volta Redonda, mas hoje aqui eu sou um mero aluno, né? Um aluno do nosso ministro e, portanto, falarei, portanto, nesse sentido, né? De alguém que está aprendendo e compartilhando algumas impressões. E eu, nessa perspectiva de dar a nossa pequena contribuição, né? Como disse Antônio, cada um na sua função, lá nesse magistério há 12 anos, pouco tempo, né? Outro dia eu ouvi uma entrevista do seu pai, dizendo que já é professor há mais de 60 anos, se não me engano. Eu espero chegar lá algum dia, mas ainda estou com 12 anos. E a cada semestre, o primeiro texto que eu passo para os nossos alunos, do primeiro período, é um texto da trilogia tebana, Antígona, né? Portanto, da Grécia pré-socrática, mas me detenho especialmente naquele trecho em que a Antígona fala para Creonte, né? E invoca as leis divinas que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis, não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas, sim, e ninguém sabe desde quando vigoram. Portanto, a partir dessa provocação que os nossos alunos têm conhecimento e contato, a gente começa a discorrer, né, sobre as diferenças entre justnaturalismo e justpositivismo. A gente cita aquele debate, né, de Fernando La Salle, que dizia que a Constituição são meras folhas de papel, mas depois foi contraposto por Conrad Hesse, que afirmou a força normativa da Constituição. E nessas idas e vindas, né, do justnaturalismo ao longo dos tempos, passando inclusive pela própria Declaração dos Direitos Humanos, citada aqui, inspirada na Declaração dos Direitos do Homem de 1789, essa necessidade que nós temos de positivar esses direitos naturais. Mas o conservadorismo é avesso a mudanças bruscas, daí nossa predileção pelas palavras irrevogáveis, leis eternas e princípios perenes. Ocorre que vivemos numa república inacabada, como já foi dito. Devíamos perguntar aos nossos irmãos maçons revolucionários o que foi feito das ideias de liberdade, igualdade, fraternidade ou das palavras ordem e progresso inseridas em nossa bandeira nacional. Dos 26 estados da federação, dos 27, né, com o Distrito Federal, mais a sede da nossa república, 25 dessas sedes administrativas são chamadas de palácios. Né? Começamos aqui pelo Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, Palácio Buriti, no Distrito Federal, Palácio do Planalto, lá em Brasília. Ou seja, acabamos com a monarquia, mas essas tradições ainda ficaram, né? Os nossos governantes hoje governam de dentro de palácios. E olhando a palavra palácio, etimologicamente, ela significava morada oficial de um soberano. Era o nome da residência de César Augusto e foi erguida no Mons Palatius, o Monte Palatino, daí, portanto, a origem da palavra, e recebeu essa designação também oriunda de palos, estaca, ideia de lugar cercado. Não se trata aqui de uma defesa de volta à monarquia, mas de necessário aprimoramento de nossa república, a começar com a adoção novamente do regime parlamentar, talvez seja uma proposta, antecedido de uma efetiva reforma política
eliminando tantos privilégios que transformaram aqueles que obtêm o mandato quase que uma casta lá no Planalto, separada do povo aqui na planície. As principais monarquias ainda existentes no mundo são parlamentares, a começar pela Grã-Bretanha, passando por Espanha e Japão. São poucos os eleitos no Brasil que abrem mão de tantos privilégios, desde carros oficiais com motorista, passando por auxílio moradia e até paletó. Vereança deveria ser voluntária, como na Alemanha ou nos Estados Unidos. Nem tudo que é lícito é moral, já foi dito. Eu havia colocado como um norte nessa minha apresentação, se poderia se dizer que existe um justnaturalismo latino-americano. E logicamente que não, né? O justnaturalismo é universal. E ao contrassenso, será que poderíamos falar, né, no neoconstitucionalismo latino-americano? Parece que não. Essa talvez seja, né, a conclusão a que chegaremos com essa conversa. Eu não poderia deixar de citar aqui um parente muito distante, Dom Romualdo Antônio de Seixas, foi arcebispo primaz do Brasil, mais conhecido como Marquês de Santa Cruz, a quem coube coroar Dom Pedro II no dia 18 de julho de 1841, aqui na Antiga Sé, na rua 7 de Setembro. Ele foi também deputado pelos estados do Pará e da Bahia e chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados. Mas conforme eu li nas suas memórias, escrita por um amigo da família, José Ildefonso de Souza Ramos, somente deixou uma módica aposentadoria para sua única irmã solteira, Dona Escolástica Basília de Seixas, e não deixou mansões, não deixou fazendas, né? Foi um defensor ferrenho da abolição da escravatura, algo que é difícil da gente imaginar hoje em dia, né? Um deputado, depois que se elege, são tantos privilégios. Eu tive o prazer de conversar outro dia com o Pazuello, né, já como deputado federal, e ele se encaixa nessas exceções, dizendo que abriu mão, né, de uma série de privilégios que teria direito, mas não entendeu por bem usufruí-los. Portanto, esse relativismo moral e o desprezo pela formação intelectual de nossos jovens, aliado ao quase completo desconhecimento do nosso passado enquanto nação, que nos trouxeram esse quadro de descrença em nosso futuro. Até hoje nos ensinam nas escolas primárias que os maiores navegadores que esse mundo já viu simplesmente se perderam no Atlântico e vieram parar aqui por acidente, né? Eu fico tentando imaginar, você citou aqui os fuzileiros navais, uma marinha que pudesse, durante dias seguidos, navegando, vendo o sol nascer de um lado e se pondo no outro, e achando que está completamente perdido, né? Iam para as Índias e estavam indo para o lado oposto. Poxa, mas a gente não percebeu, né, durante dias seguidos. Portanto, quais os segredos, né, que aqueles que financiaram essa incrível jornada lá no Castelo de Tomar tinham guardados e que até hoje nós não tivemos acesso, né? Por que financiaram essa grande empreitada? Já foi dito que poderia ser comparável hoje em dia à ida do homem à Lua, né? Pelos altos investimentos, pela tecnologia da época e pelo desafio que foi. De qualquer forma, uma nação sem identidade é uma nação sem alma, portanto, sem passado, sem presente e sem futuro. Creio que essa subvalorização da nossa cultura nacional, eu cheguei a cursar alguns semestres de filosofia na UFRJ e ali tinha um embrião de um centro de pesquisa sobre filosofia brasileira, né? Mas é tão raro a gente ouvir isso, né? A gente só ouve filósofo alemão, filósofo francês, filósofo italiano, enfim, mas é quase que uma ofensa a gente falar em filosofia brasileira. Eu estou convencido que essa subvalorização é proposital, né? Como deixar de pensar numa filosofia brasileira depois de ler, por exemplo, um Farias Brito, né? Comparável a um R. Bergson,
ele dizia, né, e combatia através dos seus escritos, é famoso a sua obra O Mundo Interior, que é preciso combater o materialismo, afirmando, em contrário, uma cosmovisão espiritualista. Para aquele, espírito é a energia que sente e conhece, e se manifesta em nós mesmos como consciência e é capaz, pelos nossos órgãos, de sentir, pensar e agir. Como não lembrar também de Monteiro Lobato e a sua luta, inclusive desafiando a própria ciência, né? Alguns peritos norte-americanos e alemães estiveram aqui no Brasil e afirmaram categoricamente que não existia petróleo no Brasil. E eu lembro de ter visto em algum momento um mapa, acho que foi apresentado pelo próprio Monteiro Lobato, das Américas com poços de petróleo espalhados por todo o continente. E aqui o Brasil totalmente em branco, né? Como se fosse uma escolha, né? Que só o Brasil, dentro das Américas, não tivesse petróleo. Portanto, esse cientificismo, ele muitas das vezes ele está sim a serviço de outros interesses e nós precisamos estar atentos a isso e combatê-lo na medida do possível. Outro escritor, e aí já numa obra ficcional, ele defendia bastante ênfase à cultura nacional. Chegou a defender nessa obra, que depois vocês vão identificar, que a nossa língua pátria, inclusive, deveria ser o tupi, né, em referência aos povos originários. Esse Quaresma, né, como era o nome desse personagem, no seu triste fim, ele foi perseguido, né, acusado de louco, internado no hospício. Depois ele conseguiu sair, se exilou, se autoexilou num sítio no interior e voltou a militar politicamente ali com os políticos locais e soube de início de uma revolta, né, revolta da Armada no Rio de Janeiro, resolveu vir para o Rio de Janeiro e se colocar ao lado de Marechal Floriano, esse escritor, portanto, mesclando, né, ficção com realidade. Ele acabou sendo preso e fuzilado a mando daquele que ele tanto defendeu. A nossa Constituição de outubro de 88, promulgada um ano antes, praticamente, da queda do Muro de Berlim, não fossem tantas defesas, inclusive, né, do seu pai, ele certamente teria uma redação final muito mais revolucionária do que efetivamente pretendeu. E ele diz, com muita sapiência, que dois pilares, e falou-se tanto aqui em pilares, né, dessa Constituição, nos deram alguma sustentação, pelo menos até agora. Um deles, primeiro, a harmonia e independência dos poderes, e o segundo, os direitos e garantias individuais. Eu, se me permitem brincar um pouquinho, né, dou sorte que nós estamos aqui numa área militar, né, num clube da aeronáutica, porque senão eu já ficaria um pouco receoso se eu por acaso estivesse aí na porta dos quartéis e a gente cantasse o hino nacional, né, como foi feito aqui. Talvez nos acusassem aí de coisas que não deveríamos, né? Sorte também que eu estou ao lado aqui do nosso ministro e do nosso procurador para nos defender. Mas de golpes em golpes, a começar pelo de 1889, a Revolução de 30, o Estado Novo de 37, deposição de Getúlio em 45, abril de 64... Eu não sei, talvez seja o momento da gente revogar o artigo 142 da nossa Constituição, né? Predisposição moderadora, talvez as nossas Forças Armadas não tenham tanto assim. Eu diria aí, como, né, o nosso procurador Antônio estava dizendo, e o nosso ministro, eu acredito que talvez quem ainda possa restaurar um mínimo de harmonia entre os poderes seja o nosso Congresso Nacional. Afinal, compete constitucionalmente ao nosso Senado, inclusive o impeachment, né, de ministros, caso cometam crimes de administração, né, enfim. E vamos torcer, né, para que esses nossos representantes do povo
tenham a coragem e a lisura de fazer aquilo que deve ser feito no momento oportuno. Alguns dos nossos atuais mandatários, que eram oposição até bem pouco tempo atrás, quando começaram a ser presos, né, oriundos de processos legítimos, logo invocaram teorias inquisitoriais de que já estariam condenados antes mesmo de instaurados os processos. Tese encampada pelo que foi indicado ministro, salvo engano, ontem ou anteontem. E ele se baseou na tese do antropólogo Cândido de Lima, da minha Universidade Federal Fluminense. Muito se ouviu agora, recentemente, do que eles chamam de lawfare, né, que seria o uso do aparato judicial para perseguir os inimigos. Eu, na verdade, cunhei uma nova expressão. Eu estou invertendo lawfare e chamando de fair law. Quando o aparato judicial, na verdade, passa a defender os amigos, né, e os mais próximos. Bom, de qualquer forma, o outro pilar, né, da garantia dos direitos e garantias individuais, eu ousaria dizer que começou a ser ruído justamente com essa tragédia quase que grega que nos acometeu com a pandemia do Covid-19, né? Ali eu vejo que as coisas foram numa crescente, a ponto de mulheres serem algemadas e presas por simplesmente caminharem na beira da praia, longe de qualquer outra pessoa, portanto, sem nenhuma ameaça à saúde coletiva. Todos se lembram desses fatos. Nós assistimos parlamentares proibidos de falar, né, de falar. Nós assistimos trabalhadores impedidos de abrir o seu comércio, o seu livre direito a empreender. Nós tivemos uma proposta lá no estado de São Paulo, que acho que efetivamente chegou a ser implementada, de monitoramento da movimentação dos cidadãos pelo sinal do celular. Eu, sinceramente, nunca imaginei que chegaríamos a esse nível, né? Censura de opiniões discordantes, a própria ciência, ela virou um tabu. Ninguém podia dizer nada contrário àquilo que o mainstream afirmava. Cancelamento de redes sociais, princípio da presunção de inocência, agora, recentemente, completamente ignorado, algo que foi tão invocado há tão pouco tempo atrás, né, que embasou, inclusive, a reversão da decisão que permitia a prisão após condenação em segunda instância. E hoje nós temos aí mais de 200 pessoas, cidadãos brasileiros, patriotas, que estavam lá simplesmente defendendo aquilo que acreditavam na porta dos quartéis e que hoje não têm sequer direito a um habeas corpus, algo que é tão caro, né, a nossa liberdade individual e que embasou lá a carta, né, do João Sem Terra. Fazendo essa paródia com a palavra, né, esse farelo que restou das ruínas dos dois pilares de nossa Constituição Federal de 88, pode ser muito bem descrito pela linguagem dos jovens de agora. E aí eu assisti aqui a fala da Ludmila, nossa juíza ainda, né? Para nós, continuará sendo sempre uma juíza, mesmo que aposentada compulsoriamente. Ela falava que teve o seu Twitter bloqueado, mas eu lembro de ter recebido, eu acho que muitos de vocês também receberam no WhatsApp, aquelas figurinhas, né, aqueles memes, e eu lembro de um que para mim foi simbólico. Era a figura, a imagem de um dos Supremos, eu não vou dizer o nome dele, aliás, eu acho que não devo, né, dizer esse nome em vão, que talvez eu, não sei, seja, né, acusado de mané, enfim, então eu prefiro não citar o nome do ministro, mas era a foto do ministro e uma única frase, né? Deixa eu sortear um princípio. Eu acho que esse meme ele é muito significativo. Bom, caminhando para a conclusão, essa é a armadilha que nos metemos. Direitos naturais positivados em forma de princípios constitucionais
interpretados por magistrados que relativizam conceitos morais. Princípio da presunção de inocência aqui e negação até mesmo de habeas corpus para outros ali. Princípio da liberdade de ir e vir cerceado. Princípio da liberdade de expressão amordaçado a ponto de calar jornalistas. Princípio da autodefesa da vida apunhalado. Princípio democrático do contrato social violado. Parlamentares eleitos pelo sufrágio universal cassados. A ponderação dos princípios deve ser feita, mas por aqueles que sejam, por princípio, ponderados. Não é definitivamente o que temos assistido. Daí esta efetiva sensação de insegurança jurídica. Para justificar uma decisão, no fundo arbitrária, contraponho um princípio com outro e interpreto a lei conforme meus interesses. É a aplicação equivocada da positivação contra o bom e o justo do direito natural. Síntese do neoconstitucionalismo latino-americano, onde as forças vivas da sociedade devem se curvar à força normativa de uma Constituição moldada à ideologia não mais revolucionária, mas perfeitamente adaptada ao status quo presente, onde a realidade dos fatos se submetem às narrativas oficiais de um Estado que tudo pretende ver e controlar, um Estado que se pretende o próprio Deus dos homens e nações. Mas, terminando, se é possível, com alguma mensagem de esperança, eu diria que nem tudo está perdido. Outro escritor brasileiro, Machado de Assis, num pequeno conto de inspiração alemã, chamado A Igreja do Diabo, de 1884, descreveu como este, cansado de ser humilhado por seu papel secundário, resolveu fundar sua própria igreja, onde então os pecados como a soberba, a luxúria, a preguiça e a avareza deveriam ser encorajadas, enquanto a solidariedade e o amor ao próximo deveriam ser proibidos. A grande eloquência do diabo permitiu que sua nova religião se espalhasse rapidamente e a doutrina propagou-se. Entretanto, pouco depois, percebeu que seus seguidores dessa igreja estavam praticando furtivamente as boas ações que foram proibidas. Criminosos estavam se confessando escondido. Glutões faziam jejum em determinados dias sagrados e ladrões devolviam parte do dinheiro. Assim é a natureza humana. Bom, foi num polo do interior de uma universidade federal, que eu diria hoje que é o bunker da ideologia progressista, alimentado pelo descaso de mais de 50 anos ininterruptos com a formação de nossos jovens e um completo aparelhamento dos cursos de formação de professores, que surgiu esta associação, Associação Brasileira de Juristas Conservadores, que está promovendo esse seu segundo fórum. Iniciativa que não é isolada. O resultado das urnas para o Congresso Nacional assim o provou. A onda conservadora chegou para deter o avanço do progressivismo. O momento da reconquista se aproxima. O Brasil é a maior nação católica do mundo. A segunda vinda de Cristo não será só a descida dos céus do Salvador, mas o surgimento coletivo de uma consciência crística. Realizamos o ritual de comer um pequeno pedaço de pão que representa o corpo vivo de Cristo toda semana por quase 2000 anos. E certamente isso não é à toa. O fio de ouro para entendermos nosso passado é continuar buscando e entendendo a extinta ordem cujo símbolo estampava as velas das naus de Cabral, única herdeira dos pobres cavaleiros de Cristo, cuja primitiva regra determinava: não a nós, Senhor, não a nós, mas pela glória de teu nome, cujos tesouros financiaram a descoberta dessa ilha de Veracruz. Portanto, uma dica: fugindo da perseguição na Europa e com a rota da seda e o caminho de Jerusalém interrompidos, alguém ainda tem dúvida de onde está escondido o Santo Graal? Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Obrigado.
Agradecemos. Ah, perdão, doutor. Vou encerrar. Queridos amigos, que mesa maravilhosa. Veja, nós falamos de direito natural e tradições. E esta mesa, sem nenhuma lei escrita, cumpriu as regras, cumpriu o tempo. E, professor, aproveitando o ensejo do que o senhor disse, de novo, São José Maria Escrivá, eu estou com um bom vício de falar de São José Maria Escrivá, sua obra Caminho. Ele diz: bem-aventuradas desventuras da terra, pobreza, lágrimas, ódios, injustiça, desonra, tudo poderás naquele que te confortará. Lembro-me de Chesterton também, outro maravilhoso escritor, que diz: tradição não quer dizer que os vivos estão mortos, mas que os mortos estão vivos. Nós não nos norteamos propriamente por quaisquer leis escritas, mas sim pelo edifício maravilhoso da tradição, o edifício que nos trouxe até aqui. Chesterton diz outra coisa, ministro, louvável. Não é que nós abandonamos os ideais do passado porque eles tenham fracassado. É porque eles tenham fracassado. Nosso erro é que nós temos medo de enfrentar os grandes edifícios do passado. Vejam até mesmo as grandes construções do passado. Ontem nós fomos ao Real Gabinete de Leitura. Que coisa majestosa aquela frente. No que consiste a arquitetura moderna? Um monte de dominó um em cima do outro. Eis o que é construir um prédio. É pegar um monte de dominó, um monte de quadrado um em cima do outro. Aí chamam as pessoas antigas de ultrapassados. Mas vejam que beleza a arquitetura antiga. Que coisa maravilhosa. Eu termino, meus amigos, permitam-me dizer, não poderia ser diferente. Charlie Chaplin fez um filme maravilhoso chamado O Grande Ditador. Chaplin interpretava tanto o vagabundo quanto o ditador da época, Hinkel. E Chaplin, com o mesmo personagem, Charlie Chaplin fazia tanto o ditador Hinkel quanto o vagabundo. E no final o ditador é preso e o vagabundo vai fazer um discurso logo depois de dominar, de conquistar a terra. Portanto, é o discurso do vagabundo, que era idêntico ao ditador, e não o discurso do próprio ditador. E Charlie Chaplin diz assim: permitam-me, com isso a mesa estará encerrada. A mesa será encerrada com este discurso de Chaplin, que acredito vivamente, ouçam cada palavra, nos diz muito sobre tudo que nós temos vivido. Que nós ouçamos esse discurso com os olhos da esperança. Abre aspas para o último discurso de Charlie Chaplin, um vagabundo que assumiu o lugar do ditador e proferiu as seguintes palavras. Permita-me, ministro, permita-me, professor. Sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não é esse o meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se possível, judeus, o gentio, negros, brancos. Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. Por que haveremos de odiar ou desprezar uns aos outros? Neste mundo há espaço para todos. A terra que é boa e rica pode prover todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma do homem, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência,
precisamos de afeição e doçura. Sem essas duas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. A aviação e o rádio aproximaram-se muito mais. A próxima natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Neste mesmo instante, a minha voz chega a milhões de pessoas pelo mundo afora, milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que me podem ouvir, eu digo: não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão. Os ditadores sucumbem e o poder que do povo arrebataram há de retornar ao povo. E assim, enquanto morrem os homens, a liberdade nunca perecerá. Soldados, não vos entregueis a esses brutais que vos desprezam, que vos escravizam, que arregimentam as vossas vidas, que ditam os vossos atos, as vossas ideias e os vossos sentimentos, que vos fazeis marchar no mesmo passo, que vos submetem a uma alimentação regrada, que vos tratam como um gado humano e que vos utilizam como carne para canhão. Não sois máquinas, homens é que sois, e com o amor da humanidade em vossas almas, não odieis. Só odeiam os que não se fazem amar, os que se fazem amar, os que não se fazem amar e os inumanos. Soldados, não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. No 13º capítulo de São Lucas é escrito que o reino de Deus está dentro do homem. Não de um homem só, de um grupo de homens, mas dos homens todos. Está em vós. Vós, o povo, tendes o poder. No final, o vagabundo tinha uma mulher da qual ele gostava muito, Hana. E ele termina dizendo assim, são essas as palavras finais. Hana não sabia do discurso que viria, estava sendo oprimida. Hana, estás me ouvindo? Onde te encontres, levanta os olhos. Vês, Hana, o sol vai rompendo as nuvens que se dispersam. Estamos saindo da treva para a luz. Vamos entrando no mundo novo, um mundo melhor em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade. Ergue os olhos, Hana. A alma do homem ganhou asas e afinal começa a voar. Voa para o arco-íris, para a luz da esperança. Ergue os olhos, Hana. Ergue os olhos. Bom dia a todos. Agradecendo mais uma vez os nossos palestrantes por todo esse conhecimento compartilhado, gostaria de convidá-los a ficar aqui à frente da mesa para fazer a foto oficial e depois entregarei o brinde que o nosso expositor da ProArmas reservou para cada um de vocês.